Bem-vindos à segunda aula de Google Formulários. Meu nome é Gilmara, faço parte do NTE da Superintendência Regional de Ensino de Leopoldina e nessa segunda aula nós vamos aprender como construir um formulário. Na aula anterior, nós vimos como chegar até a página desse formulário sem título. Essa é a página padrão, onde a gente começa a criar o nosso formulário Google. Então, nós temos aqui, sempre que tiver marcado, quer dizer a parte ativa do formulário. No caso, nós temos uma aba de perguntas e uma aba de respostas. Como está marcadinho aqui embaixo, então é a aba de perguntas que está ativa. E, de acordo com a quantidade de perguntas que nós vamos inserir, o formulário só seleciona uma pergunta por vez para edição. Neste caso, a pergunta ficará com a lateral colorida, mostrando que ela aqui está ativa. Aqui a gente vê que ainda está tudo muito genérico, então nós vamos começar a preencher esse formulário. E enquanto preenchemos, vamos conhecer quais as possibilidades na hora de criar o formulário Google. Então, a primeira coisa, o título do formulário, sobre o que ele se trata. Quando que eu posso criar um formulário? Você pode trabalhar com formulários para fazer controle de inscrições, questionários, solicitações, Existem... A partir do momento em que você precisa capturar, coletar informações, você pode utilizar um formulário. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer um formulário de inscrição online. Então eu vou colocar aqui, título. Só de clicar nele, esse menuzinho já vai me acompanhar, quando eu mudo, ele desce. Por quê? Esse menuzinho, ele é referente à parte que eu estou editando. Então aqui, na parte de título e descrição do meu formulário, eu vou colocar o meu título. Você vê que aqui, em cima também tem formulário sem título. O que é isso? Quando eu salvar esse formulário, ele vai aparecer numa pasta, numa área do meu Google Drive. Então, o nome que vai aparecer para que eu procure ele como se fosse um arquivo é o nome que vai estar aqui. O nome que as pessoas verão quando forem preencher o meu formulário é o nome que está aqui. Geralmente, a gente pode repetir o nome, tanto que ele te dá essa opção. A partir do momento que você clica aqui no nome do formulário, depois de escrever algo aqui, ele já copia o título, Ele coloca igualzinho. Posso mudar? Pode. Vocês, escrever aqui e alterar esse nome, não vai, alterar o nome que está aqui. Isso só vale para a primeira vez que você coloca o título. Isso só vale para a primeira vez que você coloca o título nessa área aqui do seu formulário. Então, o que nós temos de opções aqui em relação ao título? Esse maisinho, é adicionar pergunta, Já inserir uma pergunta no meu formulário, porque ele só começa com uma. E claro que, geralmente, vamos colocar mais de uma pergunta no formulário. Então, você tem a opção aqui de inserir, adicionar pergunta. Importar perguntas, que seria copiar perguntas de um outro formulário já existente, que você fez anteriormente. Adicionar título e descrição. Adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar seção. Então, ao longo da construção do formulário, nós vamos passar por todas essas etapas. Então, nós temos aqui a descrição do formulário. O que a gente pode colocar nisso daqui? Qualquer coisa. A descrição do formulário serve para você apresentar o formulário, um texto no qual você vai apresentar o formulário para as pessoas que vão visualizar e preencher esse formulário. Então, aqui é a apresentação e o propósito do que você está solicitando.
Vamos lá. Então, preenchida essa primeira parte, nós vamos para a pergunta. Cliquei aqui, olha só, a lateralzinha também mudou. Então, essa aqui é a parte ativa. Então, agora essa daqui já é uma pergunta do meu formulário. O que eu tenho dentro dessa área de pergunta do formulário? Pergunta sem título. Aqui eu vou colocar o enunciado da minha pergunta, né? Então, por exemplo, posso colocar uma imagem. Ah, mas para o nome não precisa. Sim, mas isso daqui é um padrão. Então, pode ser que alguma pergunta eu precise inserir uma imagem até para auxiliar a compreender o que eu pretendo de resposta com aquela pergunta. Aqui do lado, nesse menuzinho, a gente vai poder escolher qual tipo de resposta que eu pretendo utilizar. A primeira opção que nós temos aqui é resposta curta. Por exemplo, né, uma resposta curta para nome, departamento, cargo, né? Perguntas que exigem respostas de texto, mas com uma quantidade pequena de caracteres. Quantidades maiores, parágrafo, né? Aí suporta uma quantidade maior de texto. Múltipla escolha são aquelas perguntas, né, muito utilizadas em questionários fechados, onde você pode marcar apenas uma opção. Caixas de seleção diferem da múltipla escolha porque você vai listar as opções, mas vai permitir que a pessoa que preenche o formulário marque mais de uma resposta para a mesma pergunta. A lista suspensa é exatamente isso daqui. Né? Você tem um espaço no qual você clica e vai aparecer uma lista de respostas. Upload de arquivo é quando você permite que alguém responda essa pergunta enviando um arquivo para você. Escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, esses daqui seria interessante a gente ver melhor. Data e horário, né? Você vai perguntar informações sobre dia ou hora nessa pergunta. Então, vamos lá. Ó, texto, resposta curta. O que tem nessa barra menorzinha aqui embaixo? Esse daqui é a opção de duplicar. Digamos que eu tenho várias perguntas que vai ter resposta curta, já está tudo configuradinho. Então, quando eu clico em duplicar, o meu formulário cria uma cópia da pergunta, né, onde eu cliquei nessa opção. E aí eu posso fazer só a alteração que eu preciso e pronto, eu não preciso escrever tudo de novo, né? A gente economiza um pouquinho de tempo. Se por acaso você criou essa pergunta sem querer, não, eu não quero utilizar mais ela não é importante no meu formulário, você tem a opção excluir, que ela é removida do seu formulário. É muito comum também nos formulários você ter um asterisco vermelhinho, né, que são as questões obrigatórias. A pessoa não consegue finalizar o preenchimento do formulário se deixar aquele campo em branco. Então, aqui por padrão, o obrigatório não está marcado. Para poder ativar a opção de marcar essa resposta como obrigatória, é só você clicar aqui, ó. É como se fosse um interruptorzinho, né? Desmarcado, marcado. E esses 3 botõezinhos têm 2 tipos de opção. Descrição, ó, não aparece descrição aqui em lugar nenhum, mas se eu marcar aqui, ele passa, né, fica com esse Vzinho, que está falando que ele está ativo, e aparece um campo no qual eu posso digitar um pequeno texto. Quando algumas perguntas podem, né, precisar de uma interpretação maior ou uma observação, você pode ativar esse campo descrição e colocar a informação complementar, né, falar melhor, descrever melhor a pergunta, a fim de evitar que ela seja respondida de forma equivocada. Essa opção, validação de resposta, nós veremos em um outro tipo de pergunta que vai ficar mais fácil da gente entender a função dela. E com isso nós finalizamos a nossa aula. Até a próxima!